tema do exercício e lesão de hoje é pubalgia. Eu quero falar para você um pouquinho sobre o exercício que é mais indicado e o que é menos indicado para pubalgia. Eu vou te dar uma noção geral do porquê que esse exercício ele é melhor do que outro exercício que eu também vou mostrar para vocês, tá bom? Então, se você teve dor na região do pubis, na região entre a região pubiana, e não sabe exatamente como fazer os exercícios, que exercício você deve e você não deve fazer, eu acredito que o raciocínio que eu vou te entregar vai te ajudar nisso. Vamos comigo? Eu me chamo Murilo José Tambosi, sou fisioterapeuta e se você não me conhece aqui do canal do YouTube ou do Instagram, toda semana eu posto conteúdo sobre dor, exercício, lesão e um pouco sobre o meu tratamento. Hoje no quadro Exercício e Lesão eu vou explicar para você um pouquinho sobre um exercício que é indicado, que é melhor, que é eficiente para quem teve histórico de pubalgia e já tratou. Eu deixo sempre bem claro que nesse quadro é para as pessoas que passaram por um processo de tratamento, as pessoas que já tiveram ou uma cirurgia ou um tratamento de fisioterapia. Se você tem pubalgia aguda, de fato, que está te incomodando, está te limitando, você deve procurar o tratamento, tá bom? Existem N causas para pubalgia e tem vídeo sim aqui no canal para você analisar 3 causas para pubalgia que eu já tratei. Então, como eu já trato esses pacientes, eu sei exatamente como é que funciona todo o quadro da pubalgia. Quadro tanto esse na parte biomecânica, quanto neurológica, quanto visceral, enfim, várias vertentes. Mas nesse caso do exercício e lesão, eu vou lhe mostrar um exercício que é indicado para pubalgia e um que não é tão indicado para pubalgia, tá bom? Vamos lá. Para que você entenda um pouquinho, eu só vou nivelar o conhecimento aqui para as pessoas que estão vendo. Se você é profissional da saúde, seja educador físico ou fisioterapeuta, eu tenho certeza que você sabe o que é uma pubalgia, pelo menos a termos clássicos: inflamação da sínfise púbica, da articulação do pubis, beleza? Ótimo. Para as pessoas que não sabem, existem então os ossos do quadril direito, quadril esquerdo, que quando você caminha eles fazem esse movimento de balanço, certo? E para fazer esse movimento de balanço, eles têm várias articulações, dentre elas uma na frente, né? Mais ou menos ali próximo da região genital, para você entender, que é o pubis. E quando você se movimenta, isso aí vira como se fosse um pivô, mais ou menos para você entender. Bom, se essa articulação tem essa função, esse movimento, e ela está inflamada, ou ela passou por um processo de inflamação, né? Independente de qual seja a causa desse processo, como eu falei que tem um vídeo específico sobre isso, a gente não quer que isso volte, certo? A gente não quer que tenha recidiva. Ok, até aí todo mundo nivelado, tudo certinho. Vamos agora para o entendimento do problema biomecânico. Para que a pessoa tenha uma pubalgia e tenha inflamação dessa articulação, essa articulação, por algum período da vida dela, por algum momento da vida dela, ela teve que aumentar esse movimento. Então ela perdeu a capacidade de fazer um bom movimento em eixo e talvez, isso varia muito da lesão para lesão, começou a fazer muitos movimentos em cisalhamento e translação. Então ela aumentou os vetores, os eixos de movimento que ela pode ter e estressa os ligamentos que tem ali, estressa a cápsula que tem ali, que leva à inflamação e à pubalgia. Beleza? Então uma das coisas que você não deve, em hipótese alguma, fazer, você profissional de educação física, fisioterapeuta, depois do processo de tratamento, principalmente os educadores físicos, pois após o tratamento é necessário uma manutenção, né? Então, uma das coisas que você não deve fazer é realizar exercícios que promovam em cadeia aberta, ou seja, com o pé livre do chão, excesso de movimento em rotações, tanto anterior quanto posterior, ou seja, flexão e extensão dos ilíacos de forma excessiva, certo? Para que essa articulação não sofra um novo estresse, cisalhamento e enrolamento. Não é que você não deve promover mobilidade, movimento para essa articulação. Você deve, porém não deve ser feito um trabalho em excesso de movimento nessa região, excesso de amplitude nessa região e excesso de tração e compressão nessa região, que eu esqueci de falar também. Então só por aí, mas por que isso? Porque me parece óbvio, se esse cliente tinha excesso de movimento ali, independente de qual é a causa, se você fizer isso demais, se você promover isso demais, com muita intensidade, há a probabilidade da recidiva. Principalmente se esse paciente não tratou tão bem, e aí eu estou deixando a bola com os fisioterapeutas que não têm a eficiência no seu tratamento, ou se essa lesão foi muito grave, e ela foi muito grave, ela foi traumática, talvez teve o envolvimento de uma ruptura, enfim, aqui eu estou indo longe em relação às possibilidades, tá? Eu poderia fazer um conteúdo enorme sobre isso, mas
a minha ideia é dar um exercício para vocês que é bom, que é indicado, que vai ajudar, que vai manter, que vai prevenir, e um que não é tão bom, beleza? Começando por aquele que não é tão bom e é muito comum na academia, eu vejo o tempo todo, fazer o adutor em cadeia fechada na máquina. Pô, Murilo, pera. Você falou que o ruim é exercício em cadeia aberta, com a perna livre do chão. E agora você me fala que o adutor é ruim? Pois é. Meu amigo, minha amiga, meu colega educador físico, não é que não pode fazer, eu sempre deixo isso bem claro no meu curso, não é que não pode fazer. É que quando você faz aquele exercício de força para fechar, força para abrir, no caso fase excêntrica, né? Força para fechar. E você que é de casa que talvez não entendeu, é um exercício que você fica sentadinho assim e você abre a perna e fecha. Você faz força para deixar ela abrir e faz mais força ainda para ela fechar. A máquina abre para você e você fecha, tá bom? Só para nivelar o conteúdo aqui para todo mundo. Então, nesse exercício, quando você faz isso lá no pubis, você faz uma decoaptação e uma compressão, decoaptação e uma compressão, decoaptação e compressão. E isso é um mecanismo que para ele, no primeiro momento, não é tão funcional, porque isso não acontece quase nas articulações. Se você parar e pensar, quando você dá o passo para frente, esse ilíaco ele rola, sobe e gira um pouquinho, o ilíaco, né? E a articulação lá dentro faz a mesma coisa, ela sobe um pouquinho, né? Então, um pubis vai, vou passar mais perto, um pubis vai para baixo, outro vai um pouquinho para cima, não é desse jeito, mas é sutil, gira um pouquinho, um vai para frente, um vai para trás. Quando isso acontece, isso é fisiológico, isso é normal. Já isso aqui não é tanto. Ah, Murilo, mas os meus adutores vão aguentar. Se a pessoa veio de uma pubalgia, colega profissional, muito provavelmente essa musculatura dele não é tão forte quanto você imagina. E você que é colega educador físico, principalmente, é importante porque você vai fazer o processo de manutenção e promoção dessa força. Talvez esse cliente veio da fisioterapia com uma força razoável dos adutores, mas o ideal é que você potencialize, tá bom? Além de o adutor-abdutor não ser um exercício tão fisiológico, ele gera esse fenômeno não muito comum para a articulação. Então não é um exercício que eu recomendo num primeiro momento. E pasmem vocês, acontece muito na academia. Por quê? Porque fazer exercício em máquina é mais tranquilinho para o cliente, é mais fácil para o cliente, é mais controlado para o cliente e não é bom para o cliente. Tá bom? Eu sinto muito. Se você tem dúvida a respeito do que eu acabei de falar, ah, Murilo, cadê o artigo científico que mostra isso? Cadê a base teórica que está isso? Cadê não sei o que lá? Deixa um comentário aqui embaixo e eu lhe explico exatamente onde você vai conseguir essas informações, tá bom? Mas pulando essa fase de discussão para quem é profissional e vai realmente, talvez ficar um pouco duvidoso do que eu falei, talvez ficar um pouco crítico, mas não há problema nenhum. O objetivo é que você desenvolva o seu entendimento a respeito do movimento. Indo agora para a etapa número 2, o exercício mais indicado. Um dos exercícios que eu gosto muito de indicar e que talvez nem todo mundo vai saber fazer, e eu vou tentar aqui simular ele de uma forma para ajudar, é fazer um exercício em cadeia fechada, livre, com o peso do próprio corpo do paciente, que promova os eixos de rotação anterior e posterior dos ilíacos, certo? Com muita ativação, principalmente isométrica dos adutores. Aqui eu entreguei quase o peixe todo completo. Por que isométrica, Murilo? Porque o adutor ele tem como propriedade no movimento da marcha fazer isso aqui, ou manter o seu joelho para que ele não vá nem muito para lá, nem muito para cá, nem muito para lá, nem muito para cá durante a caminhada. Pare, pense e analise. E agora eu vou mostrar para você um exercício que eu recomendo que você faça, tá? Aqui talvez você não consiga ver bem o vídeo, mas eu vou tentar mostrar da melhor forma possível. De lado, para você entender. Então, esse ilíaco aqui, eu vou manter ele móvel. E o do lado de cá, que você não vê, eu vou manter ele fixo. No momento em que eu curvo o meu corpo, e aqui eu estou fazendo uma flexão do joelho esquerdo, então pessoal, esse joelho de baixo ele está um pouco dobrado, se você não conseguir ver. No momento em que eu curvo o meu corpo, dobrando esse joelho, certo? Esse quadril está indo para frente, certo? Ó, para frente, e esse quadril está indo para trás. Então é um exercício em cadeia fechada, porque meus pés estão ao solo, no caso o pé esquerdo, obviamente, está ao solo, certo? E o meu quadril esquerdo me sustenta. No momento que ele sustenta, o meu adutor ele está ativo. Então esse é um exercício indicado, tá? Na
academia, para você que não é profissional da saúde, isso é conhecido como stiffening lateral. É óbvio, eu não fiz o exercício inteiro, fiz apenas uma simulação para você entender o raciocínio. Eu acho que o profissional que ele é capacitado de verdade, ele não copia exercício, ele cria os exercícios. Mas para ele criar exercícios eficientes, ele precisa entender como isso é feito. Ele precisa entender a biomecânica, ele precisa entender o mecanismo lesional, a patogenia, vamos dizer assim, da lesão. Tá bom? Então ficou aqui um exercício de lesão para vocês. Eu dei uma noção geral sobre pubalgia, um indicado e um contraindicado. Faça você a escolha, você que é cliente, questione o seu professor de educação física, o seu profissional de educação física, acerca de o que é bom e o que não é bom para você na musculação, tá? Ou o seu fisioterapeuta, se você está em processo de tratamento. E fica aqui 2 exercícios para você. Se você gostou do tipo de conteúdo, sabe alguém que tem pubalgia, faz a gentileza, compartilha o vídeo. Eu faço todo esse conteúdo com muito carinho para ajudar você no pós-tratamento, no pós-cirúrgico, se necessário, e na sua manutenção e promoção de saúde. No mais, muito obrigado.